Senhor Presidente da Câmara, da Assembleia Municipal, excelentíssimas senhoras secretárias, excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, excelentíssimos vereadores e restantes colegas desta Assembleia, excelentíssimo público aqui presente e os que nos acompanham em casa, excelentíssimos senhores e excelentíssimas senhoras. Tal como há um ano aqui o dissemos, evocar algo é também preservar a sua memória. Há lições a tirar de um passado que é também nosso e há lições a transmitir aos que o não viveram diretamente. Volvidos 70 anos, em dezembro passado, sobre a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi então um farol de esperança, brilhando sobre os escombros da Segunda Guerra Mundial, evocá-la aqui é saudar o dia em que foi possível unir todas as nações do mundo em torno de uma ideia. Nunca mais a guerra, nunca mais a carnificina, nunca mais o ódio. A sua proclamação dava corpo, em 1948, sob a égide da ONU, à determinação de que aquilo que tinha sido tão rapidamente esquecido, nas 2 décadas que seguiram ao fim da Grande Guerra, em 1918, não voltasse a ser esquecido nunca mais. Que não fosse esquecido que os que juraram, em 1919, na Sociedade das Nações, que não haveria mais outra grande guerra, foram os mesmos que abandonaram rapidamente os seus nobres propósitos e entregaram, por cobardia e inércia, o poder a bandos loucos de sanguinários, criando as condições para uma nova guerra mundial. Neste mundo de fake news e da mais abjeta baixeza moral do chamado sistema, os populismos oficiais e a extrema-direita organizada pavoneiam-se em Portugal, na Europa e no mundo, ameaçando tudo e todos, espalhando o seu veneno na maior impunidade. Lembrar, portanto, que é preciso agir, que é preciso compreender que esse centro político dos nossos dias escolheu, desde os tempos de Reagan e Thatcher, governar contra a esmagadora maioria dos seus cidadãos, deixando, mais uma vez, uma porta aberta, escancarada, esquecendo os 80 milhões de mortos entre 1939 e 1945. Dizer nunca mais não chega. Quem se abstém de defender a liberdade escolhe um lado, que não é o nosso. A globalização, na sua agenda neoliberal, entregou na prática todo o poder ao grande capital financeiro, criando a desigualdade profunda e o descontentamento geral que a extrema-direita usou e usa agora para florescer e chegar ao poder. Hoje e aqui, desculpem, é também o tempo de lembrar a data de hoje. Recordar que passaram 45 anos sobre o 25 de Abril. Lembrar que o fim de uma ditadura bolorenta e, consequentemente, o fim de uma guerra interminável, então, aconteceram. Isto porque houve quem fosse capaz de agir nesta nossa terra, no extremo ocidental da Europa. De recordar que, então, se abriu um tempo de movimentações populares, de construção de um país com verdadeiro futuro, de se repetir nas ruas que o povo é quem mais ordena. Um tempo de tomada de consciência, de se afirmar bem alto que todas as injustiças e todos os atropelos podem e devem ser combatidos e derrotados, como já aqui o lembramos, faz hoje um ano. Mas lembrar também que, ontem como hoje, houve, e há quem tente, dizendo uma coisa e fazendo outras, criar um caminho que nos leva ao passado, fazendo-nos aceitar que, contra nós próprios, contra os nossos sonhos e contra os nossos interesses, o caminho que nos sugerem é necessário e ou inevitável, e que foram sendo recompensados por este trabalho sujo. Lembremos-nos, portanto, que as conquistas de Abril estão presentes na nossa vida e que cabe a nós e a mais ninguém defendê-las. Lembremos-nos, portanto, que os nossos hospitais e centros de saúde públicos são nossos. Lembremos-nos, portanto, que as nossas escolas e universidades públicas são nossas. Lembremos-nos que não são um negócio para quem o puder pagar, feito à custa do que é nosso. Lembremos-nos também que o pouco que ainda sobrevive das leis laborais de Abril, à nossa luta se deve. Aqueles que as tornaram mais fracas e ineficazes têm nome e sigla, não parecendo dar-se nunca por satisfeitos na sua cruzada por um país de precários e imigrantes que partem em busca de um melhor futuro. Lembremos-nos que os que tornaram a habitação inacessível à bolsa da maioria de nós, os mesmos que, contra a esperança de Abril, fabricaram a escandalosa legislação hoje em vigor, têm também nome e sigla. Lembremos-nos que são os mesmos nomes e siglas que nos fazem pagar com os nossos impostos a salvação de bancos arruinados pelas falcatruas de outros
ou mesmo deles próprios, também é a porta giratória entre a gente do sistema e a banca e seguradoras, para lá de nos obrigarem a uma austeridade imoral durante anos para que pagássemos 2 vezes as falcatruas daqueles outros em nome daquilo que não tiveram vergonha de afirmar ser a defesa dos nossos interesses. Tal como há um ano aqui o dissemos, a lição que nos parece essencial tirar, evocando o 25 de Abril, é que ele nos mostrou que era possível mudar, que o futuro sonhado era o nosso futuro. E também afirmar que o 25 de Abril teve, desde o primeiro dia, adversários que o tentaram silenciar ou transformar numa data vazia de consequências para sessões públicas de circunstância e de que, enquanto o dizem, permitem que haja quem enriqueça à nossa custa e dos nossos filhos e dos nossos sonhos. Essa é a principal lição que aqui queremos mais uma vez e sempre repetir. Defender Abril é defender o nosso futuro e o futuro da nossa terra. 25 de Abril, sempre. Obrigada.